Coríntios 5, de 18 a 20. Podemos fazer a leitura aqui juntos no telão? Juntos. Vamos lá. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Queridos, o tema dessa noite é reconciliação. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, entre Deus e a humanidade havia uma barreira de separação chamada pecado. Por meio do pecado, por causa do pecado, o homem não tinha condições de se relacionar com Deus. Deus é perfeito amor, mas Ele também é perfeita justiça. E devido à transgressão da humanidade, o homem estava impedido de galgar os degraus da comunhão e do relacionamento com Deus. Mas o que aconteceu na cruz? Jesus Cristo, lá na cruz, removeu a barreira de separação, conforme a Bíblia diz, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, fazendo recair sobre Ele, sobre Jesus, a culpa de nós todos. E por conta então deste grande evento, do maior evento da humanidade, que foi a morte de Jesus na cruz, então por meio deste ato de Cristo, o mundo foi reconciliado com Deus. Não é novidade essa verdade não é novidade para nenhum de nós. Mas uma coisa que nós precisamos compreender é que o texto diz que essa reconciliação que se processou por meio de Jesus, ela precisa ser anunciada, de tal maneira que o Senhor nos constituiu embaixadores de Cristo. O Senhor nos constituiu como instrumentos de reconciliação. Nós precisamos informar ao mundo que o mundo foi reconciliado com Deus. De tal maneira que quando anunciamos a mensagem do Evangelho e as pessoas aceitam o caminho do arrependimento e da fé em Deus, então eles se apropriam desta mensagem da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e Ele nos constituiu embaixadores, ou seja, mensageiros da reconciliação, instrumentos desta reconciliação, informando as pessoas que a sua transgressão fora removida por meio de Cristo Jesus, e se eles se aproximarem do Senhor por meio do arrependimento e da fé, eles terão paz com Deus e terão vida com Deus. Então levante a sua mão e diga: eu já fui reconciliado com Deus por meio de Jesus. Amém. Então se você já foi reconciliado com Deus, então você é o embaixador da reconciliação. Mas o que eu quero compartilhar aqui, se puder, para mim aqui está um pouquinho alto o microfone. Mas o grande problema, queridos, é que quando nós nos vemos já como reconciliados com Deus, pode ser que nessa trajetória, desde quando você foi reconciliado até o presente momento, nessa jornada cristã, algum evento novo aconteceu que tenha marcado a sua vida, que tenha ferido o seu coração, que tenha colocado algum impedimento para que você não seja esse canal da reconciliação. Entenda bem, querido, você é uma ponte entre o mundo e Deus. Mas às vezes, especialmente por conta de alguns terremotos que a gente tem visto no mundo inteiro, essas pontes são quebradas, ou essas pontes são dinamitadas. E é importante que você seja um embaixador de Cristo, que possa levar as pessoas para Deus, e as pessoas possam passar por você, sendo você uma ponte, sendo você um canal, mas um canal não obstruído, um canal livre, uma ponte segura, por onde as pessoas possam passar.
E o grande problema é quando nós encontramos pessoas que tinham tudo para ser o embaixador da reconciliação, mas ele próprio precisa se reconciliar com o Evangelho de novo. Não que o Evangelho tenha lhe ofendido, mas alguma coisa no âmbito da vida cristã, seja algum problema que você teve com uma liderança, com um pastor, com uma igreja, instituição, ou com alguma coisa que está no âmbito do Evangelho, mas que tenha sido talvez uma grande decepção na sua vida. E por conta dessa decepção, você paralisou o seu ministério, paralisou a sua carreira cristã. E então, de alguma forma você que já foi reconciliado com Deus, precisa se reconciliar de novo, para que então possa ser um canal livre, uma ponte aberta, uma porta por meio da qual as pessoas vão passar e vão se reconciliar com Deus. Agora imagina um mundo que está distante de Deus. Você é a ponte, mas ele chega para você e te encontra ferido, desanimado, desviado dos caminhos, ou desviado da fé. O que aconteceu? Você precisa ter uma nova experiência, não de novo nascimento, porque a gente só nasce de novo uma vez. Mas você precisa de uma nova reconciliação que te traga de volta para o caminho da fé, da espiritualidade, do fervor, do ministério. Eu tenho certeza de que aquele que pode fazer isso na minha vida e na sua vida está aqui hoje, como esteve domingo passado, como está a toda hora, a todo instante, e ele está trazendo uma mensagem de reconciliação para a minha vida e para a sua vida. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre 3 pessoas que precisavam ser reconciliadas com o Senhor, ou com alguma virtude, ou com algum caminho espiritual, e todos eles se encontram no Evangelho de João, e o primeiro deles está aqui em João, capítulo 11, versículo 20. Eu quero que você abra sua Bíblia, ou leia aqui comigo no telão, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 20. Pode ler comigo aqui? Olha aqui para o telão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Vamos de novo, gente? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Tem alguma coisa errada aqui. Porque se você conhecer um pouquinho a história de Marta e Maria, você vai perceber que Maria era mais espiritual, que Maria era a mais devotada, que Maria respondia ao chamado de Jesus assim, olha, rapidinho. Jamais Maria ficaria sentada como ela ficou aqui agora. Jamais Maria teria uma postura tão passiva e tão indiferente diante da notícia de que Jesus estava chegando. Alguma coisa está errada no reino da Dinamarca. Alguma coisa está fora do lugar na relação de Maria com Jesus. O que aconteceu? Amados, eram 3 irmãos: Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, amigo de Jesus. Jesus sempre, quando passava por Betânia, visita certa na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus gostava de comer pão com manteiga e café com leite nos finais da tarde na casa de Lázaro, Marta e Maria. Aqueles amigos próximos, chegados. Lázaro fica doente e as duas mandam uma notícia lá para Jesus. Jesus, o seu amigo Lázaro está doente, vem cá nos visitar. Essa Maria, no passado, era alguém que se sentava aos pés de Jesus, ouvia a sua mensagem, enquanto Marta corria para cuidar da casa. Essa Maria era aquela que, num determinado momento, quebrou o vaso de alabastro para perfumar o corpo de Jesus. Enfim, extremamente devotada. E agora ela, junto com a irmã, manda um recadinho para Jesus, dizendo: o seu colega, o seu amigo, está extremamente doente. Mas Jesus não foi visitar. E passou o período da doença de Lázaro, e nada de Jesus chegar. Lázaro morreu, e nada de Jesus fazer o velório. Lázaro é sepultado
4 dias, e Jesus só chega quando Lázaro está 4 dias a 7 palmos debaixo da terra. Imagina o coração de Maria. A Maria devotada, a Maria que se apressava para ouvir de Jesus, a Maria pronta para servir, abandonava tudo, deixava tudo para estar com Jesus. De uma hora para outra você vê uma Maria totalmente, muito provavelmente chateada com Jesus, decepcionada com Jesus, e não somente isso, decepcionada com a sua fé, porque muito provavelmente ela começou a pensar assim: gente, do que adiantou o vaso de alabastro, do que adiantou eu renunciar ao meu trabalho de casa por amor a Jesus, a minha fé vigorosa, eu achei que nunca aconteceria nenhum mal na minha casa, mas eis, o meu irmão adoeceu, por mais que eu tenha orado, e tenha clamado, e tenha buscado, e tenha mandado um recado para Jesus, nada, nem resposta do alto, nem resposta da terra. O meu irmão adoeceu, e ele morreu, e o meu maior amigo não vem. Como é que estava a fé dessa mulher? Derrubada. Eis aqui uma Maria que por um instante começou a pensar que não valeu a pena qualquer devoção, qualquer esforço, qualquer espiritualidade, qualquer sacrifício, porque num momento, tudo que ela mais desejou que não acontecesse, estava ali diante dos olhos dela. E aquilo pelo qual ela mais clamava, estava longe dela. Ela estava decepcionada com a fé. Maria seria um instrumento poderosíssimo para levar muita gente para Deus, mas naquela condição de decepção e de frustração e de abalo da sua fé, jamais ela poderia ser um canal de reconciliação. Ela precisava se reconciliar de novo com a fé, ela precisava se reconciliar de novo com Jesus, ela precisava elevar a sua fé a um patamar onde, se Lázaro está vivo ou morto, se Jesus vem ou não vem, nada disso faria diferença. A fé dela teria que ser remetida a um patamar onde nenhuma circunstância humana pudesse roubar-lhe a fé. E ela precisava daquela experiência. Diga, Maria precisava se reconciliar com a sua fé. Será que não aconteceu alguma coisa aí no seu arraial? Você investiu tanto e aquilo no qual você investiu não deu certo? Você orou tanto e apesar de ter orado, a pessoa continuou doente ou pode ter vindo até a óbito. Como ficou a sua fé? Algum tempo atrás nós tivemos um evento que marcou a nossa cidade. A esposa de um pastor, totalmente devotada, tinha sido membro dessa igreja alguns anos atrás. Esposa de um pastor, devotada à obra social, servindo a cidade, servindo a igreja, e por conta do seu serviço de coração, ajudando a todos sem olhar a quem, abençoando as pessoas com o coração pronto e servindo a Deus. Mas numa determinada noite, ela não fala para o marido, tem uma família na sua igreja, ela quer dar carona para essa família que ela estava ajudando financeiramente, ajudando a família a se recolocar, e foi dar uma carona para essa família, e dessa carona ela não voltou para casa, porque ela caiu nas mãos de uma pessoa extremamente violenta, e ela não voltou para casa. E eu me lembro que quando isso aconteceu, e que nós fomos no velório dessa irmã, e que os pastores estavam ali, e que as igrejas estavam ali representadas, havia um impacto, havia um abalo na fé de muitas pessoas. Alguns entregaram seus ministérios, porque pensaram, como isso pode acontecer? Como eu orei tanto, como eu me devotei tanto, como eu me consagrei tanto, e esse mal me aconteceu.
Por que às vezes a gente se decepciona? Porque a nossa fé ainda está no patamar onde as pessoas trafegam, no patamar onde as circunstâncias boas e más acontecem, e a nossa fé, ela se limita ao patamar das pessoas, ao patamar do tempo, à esfera das circunstâncias e das ocasiões, sejam elas boas ou más. E se a nossa fé está nesse nível, então se acontece alguma coisa boa, opa, glória a Deus, mas se acontece algo mal, não consigo entender, a nossa fé se abate. Esse era o nível da fé de Maria. Por mais que ela se devotasse e amasse Jesus, mas a fé que ela tinha ainda estava nesse nível. E Jesus queria tomá-la pela mão e colocá-la num lugar onde não tem vento, não tem tempestade, não tem circunstância, não tem pessoas, não tem coisas boas ou coisas más. A nossa fé, de repente, ela é levada por Deus a um nível onde ela se torna verdadeiramente indestrutível. Mas nós precisamos entender e compreender onde nós temos depositado, em que nível, em que patamar se encontra a árvore da fé, a árvore da espiritualidade, a árvore do temor do Senhor. Maria precisava se reconciliar com a sua fé. Enquanto Lázaro está vivo, a minha fé está viva. Mas se Lázaro morre, morre com ele a minha fé. Será que é assim na sua vida? Você só tem paz enquanto seu marido está em casa, mas se de repente seu marido diz, olha, tchau, eu vou buscar um outro caminho, então desmonta a sua estrutura de fé, desmonta a sua espiritualidade, a sua experiência, vai embora com seu marido. Se é assim, você precisa de uma nova experiência com o Senhor. Se a tua fé está num filho, se a tua fé está num casamento, se a tua fé está no emprego, se a tua fé está numa estrutura, se a tua fé está num pastor, vai embora o pastor, vai embora a tua fé. Está entendendo, amado? O que queremos dizer é que Maria precisava se reconciliar com a sua fé. E é por isso que ela fica ali sentada, apática, indiferente. E assim pode estar o seu ministério, apático, indiferente. O que aconteceu? Quem morreu que possa ter roubado a tua fé? Quem te decepcionou? Quem te frustrou? Por que Jesus vem e você continua sentado? Parece que ninguém chegou. Onde está aquele homem que orava? Onde está aquela mulher que se posicionava? O que aconteceu? Maria ficou sentada. E sabe até quando ela ficou sentada? Jesus deixou por um certo tempo. Ele conversou com Marta. Lázaro já estava sepultado. Marta está triste, Maria está triste, mas Marta foi ao encontro de Jesus. Jesus conversa com ela, ministra uma mensagem de fé, mas no finalzinho ele diz, quero falar com Maria. E aí quando mandaram o recado dizendo, olha, o mestre te chama, e ele te chama pelo nome. Aleluia. Então ela se levantou e foi ao encontro de Jesus. Jesus hoje te chama pelo nome. Ele sabe o teu RG. O meu é 15.443.472-3. CPF, endereço. Ele sabe onde Paulo está. Ele sabe onde Pedro está. Olha, Cornélio manda chamar a um certo Simão. Ali, ele está na rua direita, rua chamada direita. Ele está lá em Damasco. Ele está em tal lugar. Você faz assim, tal. Ele está lá. Ele sabe exatamente onde você está, qual é o teu RG, qual é o teu CPF. Ele sabe qual é o motivo da tua paralisia.
ele reconhece exatamente qual foi o motivo da sua decepção e aquilo que neutralizou o seu ministério, de tal maneira que, mesmo sabendo que Jesus está chegando, você continua apático, você continua indiferente e você continua sentado. Mas sabe o que te levanta da cadeira? O chamado específico, o chamado pelo nome. Manda chamar Wilson, manda chamar Wilson. É interessante que essa semana eu ouvi alguém dizendo, um pastor que ia me convidar, que me convidou depois para pregar na igreja dele. Ele estava tomando banho, enquanto ele estava tomando banho, Deus falou, manda chamar o Wilson. Chamou pelo nome, que bênção. Eu me senti cheio, eu me senti, oh, Deus se lembrou de mim e mandou me chamar através de uma outra pessoa. Mas ele disse, ele testemunhou publicamente, olha, pastor, Deus falou o seu nome enquanto eu estava tomando banho. Vou eu recusar um convite desse? De jeito nenhum. Me chamou pelo nome. Deus te chama pelo nome. Uma pregação, às vezes a gente está ali cumprimentando as pessoas e a pessoa diz, pastor, como é que o senhor sabia isso da minha vida? Como é que o senhor sabe? Eu não sei de nada. Mas o Espírito que te chama, sabe quem é a Maria? Quem é o João? Quem é o Antônio? Que se deixou paralisar por alguma frustração, alguma oração não respondida, ou alguma demora. Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se as coisas fossem diferentes, eu não teria sofrido este agravo. Maria precisava se reconciliar com a sua fé. Meu querido, tendo gente morrido ou não, tendo perdido o emprego ou não, tendo ficado pobre ou rico, a tua fé, ela tem que se agigantar. E ela tem que ser elevada a um patamar, a um nível, a uma altura, onde não tem gente, não tem nada, não tem estrutura, não tem nada que possa ser instrumento de decepção na sua vida. Gostaria que realmente você tivesse essa experiência com Deus. Amém. Ainda bem que a minha esposa, pelo menos ela. Amém. Olha, tá vendo? Tá dando a você uma nova oportunidade para você falar amém. Tem um livro muito interessante que tem, a capa é um pastor no púlpito e o templo vazio e só a esposa dele que está ouvindo. É uma capa de um livro muito legal, muito interessante, sobre a esposa do pastor, o ministério da mulher. Glória a Deus por isso. Mas hoje eu tenho muito mais do que, só a minha esposa me ouvindo. Muita gente que ouve e atende ao chamado do Senhor. Glória a Deus. Dê um glória a Deus bem alto. Diga, nessa noite, eu estou me reconciliando com a minha fé. Nada mais. Nenhuma circunstância. Nem coisa negativa terá poder suficiente para roubar a minha esperança em Deus. Diga ainda, minha fé é indestrutível. Porque ela é elevada a um nível superior. E porque o Senhor Jesus me chama pelo nome. Aleluia. Há uma segunda reconciliação que se faz necessária. Também está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 10. Vamos juntos. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. O cenário aqui é outro, a circunstância é outra. Jesus está no Getsêmani.
É naquela ocasião que ele está orando, aquela oração intensa, começa a suar grandes gotas de sangue, intercedendo pela humanidade. E quando ele termina de orar, ele se dá conta que estão ali alguns poucos discípulos e também os servos do sumo sacerdote. Não são os soldados romanos. Jesus não tinha sido entregue ainda aos romanos. Ele ainda estava nas mãos dos judeus. E o sumo sacerdote havia enviado os seus servos para prenderem a Jesus. E de repente Pedro, no ímpeto do seu temperamento sanguíneo, vendo aquela situação, e Jesus quase sendo preso, desembanhou a sua espada e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. É importante a gente entender que aquelas pessoas que estavam servindo ao sumo sacerdote provavelmente tinham aspirações sacerdotais. Queriam ser sacerdotes, ou queriam ser um dia, ser um sumo sacerdote. Almejavam uma carreira religiosa, e por isso eram servos do sumo sacerdote, almejando uma carreira. Mas, amados, o Senhor havia determinado um ritual para se consagrar um sacerdote ou um sumo sacerdote. Desde Arão, lá nos dias de Moisés, o sumo sacerdote, bem como os sacerdotes, havia um sacrifício que era feito, e o sangue do sacrifício era aspergido na orelha direita daquele que estava sendo separado para o ofício sacerdotal, seja para ser sumo sacerdote ou para ser um sacerdote. O sacrifício e o sangue aspergido na orelha direita. E o sacerdote não podia ter defeito físico. E de repente está ali alguém, um homem chamado Malco, que por ora está servindo a guarda do sumo sacerdote, mas pensando: um dia serei um sacerdote, um dia terei a minha orelha direita aspergida, um dia um sacrifício será feito para me separar para o ministério, e eu terei a minha orelha direita aspergida com o sangue do sacrifício para ser um sacerdote ou para ser um sumo sacerdote. E de uma hora para outra, um desavisado da vida vem a desembainhar a sua espada e corta justamente a orelha direita, que seria um dia aspergida com o sangue do sacrifício, de tal maneira que aquele homem, quando tem a sua orelha decepada, e ele olha para a orelha, é muito mais do que uma orelha. É um sonho, é uma vocação, é um futuro, é uma esperança. Anos de investimento, sendo fiel, estou sonhando, um dia terei a minha orelha direita aspergida com sangue, serei separado ao ministério, serei um sacerdote, e quem sabe serei um sumo sacerdote. Mas de uma hora para outra, sem que ele se programasse, talvez aquela noite fosse uma noite a mais uma noite de guarda, mais uma noite de serviço, nunca ele poderia imaginar que abruptamente ele teria o seu sonho arrancado da sua vida, da maneira como foi. E talvez eu esteja falando aqui a pessoas que de uma hora para outra, um acidente roubou esse sonho. De uma hora para outra, uma autoridade, um pai bem intencionado, que ama profundamente o filho, mas talvez na sua imaturidade ou na sua impetuosidade, libera uma palavra que decepa a orelha, figuradamente falando, arranca o sonho de um filho, há tantos anos armazenado, investido. Um professor, um patrão, talvez o melhor amigo, comia com ele, andava com ele, e ele roubou a minha família, roubou meu sonho, cortou a minha orelha.
E aí nós vemos tantas e tantas pessoas que, assim como Maria, precisavam se reconciliar com a fé, porque o seu Lázaro morreu. E agora temos o Malco que vê a sua orelha decepada no chão, e lá se vai o sonho, lá se vai o investimento, e lá se vai o futuro. Eu queria te fazer uma pergunta hoje. Até quando você vai responsabilizar o Pedro que cortou a sua orelha? Até quando você vai alimentar este sentimento hostil em relação àquele que naquele momento foi um instrumento de ruptura de propósitos e de investimentos na sua vida? Tem gente que não consegue se libertar disso. Não consegue perdoar o pai, não consegue perdoar o marido, não consegue perdoar o pastor, não consegue perdoar a igreja, porque vive dia e noite atrelado àquela lembrança. Cortaram a minha orelha. Eu queria te fazer um convite mais nobre hoje, em nome de Jesus. Deixa o seu Pedro de lado e vai para Jesus, porque Pedro não cola a orelha. A única coisa que Pedro sabe fazer é cortar a orelha. Pedro não cola a orelha de ninguém. Eu conheço só uma pessoa que pega a orelha do chão, tira a poeira direitinho, limpa direitinho e coloca no lugar, a ponto de restituir não só a orelha, mas restituir sonhos. Eu só conheço uma pessoa na vida que faz isso, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Pedro não cola a orelha de ninguém. Pedro não cola. O Wilson também não cola a orelha de ninguém. Nem Maria, nem Antônio. Nenhum de nós tem essa capacidade. Mas quero dizer que a gente tem uma enorme capacidade de decepar as orelhas das pessoas. Isso sim. Porque está em nossas mãos a espada da ferida que a gente tem que conter. Está em nossas mãos, às vezes, a capacidade de ferir, de desmotivar, sem a gente querer, sem a gente perceber, a gente já está ferindo. Mas eu conheço alguém que restitui. Esse alguém é Jesus. E se você hoje se voltar para Jesus de uma maneira completa, se você hoje renovar a sua fé como Maria renovou, e se você hoje se reconcilia com a sua fé como Maria conseguiu ser reconciliada, e se você hoje está no lugar do Malco, que precisa se reconciliar com seus sonhos, só Jesus pode fazer isso. Mas Ele está aqui. Ele está aqui. Sentado à mesa com alguém essa semana, muito me alegrei, porque um grande amigo meu, pastor, que foi instrumento de bênção na minha vida por muitos anos, cometeu alguns deslizes na vida, se perdeu no caminho por alguns anos, a vida passou para ele, a idade chegou para ele. Mas nessa semana, quando sentava com alguém que é da família, disse: escuta, você se lembra do pastor tal? Ele se reconciliou com o ministério, e a igreja o abraçou de volta, e ele vai ser pastor, já está exercendo o ministério, está já aqui para nós, na aplicação da nossa mensagem, está colando a orelha de volta, está se reconciliando com seu sonho antigo. Esse é o presente de Deus para você. Esse é o presente de Deus para você, em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho: deixa Jesus pôr a tua orelha direita no lugar. Fala isso para ele. Interessante que o mesmo ritual para se ungir um sacerdote é o mesmo ritual para se restituir o leproso. Mesma coisa, ambos recebiam o salpicar do sangue na orelha direita.
mesmo que se fazia para o sacerdote, é o mesmo que se faz para o leproso em processo de restauração. De maneira que, se estamos falando com pessoas que precisam se reconciliar com o ministério, talvez estejamos falando com pessoas que estão se reconciliando, não com o ministério, mas com a jornada cristã, pura e simplesmente, por ter percebido que a sua orelha também foi cortada, e que você se deixou ser contaminado pela lepra do pecado, mas o Senhor te purifica de novo. Ele te restaura e te coloca no caminho do qual você não deveria ter saído, mas se saiu, pela graça do Senhor, Ele te restaura, Ele nos restaura, em nome de Jesus. Mas a última experiência de reconciliação, a primeira é reconciliação com a fé, o segundo é reconciliação com os sonhos. Diga: nessa noite, eu estou me reconciliando com a fé. Diga ainda: nessa noite, eu estou me reconciliando com os meus sonhos. Aleluia, 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 aleluia. Mas a última experiência, no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 18 e 19. Juntos comigo aqui. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Maria precisava de que reconciliação mesmo? Da fé. Isso aí. Malco precisava da reconciliação dos sonhos. E agora é Pedro. Pedro está extremamente decepcionado com ele mesmo. Ele havia prometido ser fiel a Jesus e não negá-lo até a morte, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Senhor, eu vou contigo até a morte, serei fiel até a morte. E Jesus, que sabe o que está no homem, sua fraqueza, sua vulnerabilidade, diz: Pedro, menos, não é bem por aí. Antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. De maneira nenhuma, Jesus. Todo mundo pode te negar, eu não vou te negar. E aí, dito e feito, negou uma vez, negou 2 vezes, negou a 3ª vez, e quando negou a 3ª vez, o galo canta, e aí pronto, cai a ficha, vem o entendimento. Meu Deus, olha que Jesus me alertou, e eu agora, como é que eu vou conseguir olhar para ele de novo? Jesus vai para a cruz, morre, e Pedro está extremamente decepcionado com a sua fraqueza. Jesus morre, ressuscita ao 3º dia e vem falar com Pedro. Se fosse você no lugar de Pedro, eu fugiria os olhos dele. Eu não teria coragem de fitar. Eu não teria coragem de estar diante dele, porque afinal de contas, é o meu amigo. Eu passei com ele 3 anos e meio. Eu disse que não ia negá-lo e eu neguei. Pedro está envergonhado, decepcionado. Jesus não. Jesus não está decepcionado com Pedro. Jesus sabia a condição de vulnerabilidade de Pedro. Mas porque Pedro tinha uma alta confiança em si próprio, então a sua negação foi para ele uma coisa terrível. Vem Jesus, com misericórdia e graça, e explica para ele. Como se dizendo: Pedro, tranquilo, sabe por que você me negou? Porque quando você é mais moço, você se cinge a si mesmo e você escolhe o caminho que você quer seguir. Mas quando você se torna mais velho, ou seja, quando você se torna mais maduro, você estende as mãos, outro te cinge e te leva por um caminho que não era o caminho que na tua imaturidade você queria seguir. Te leva por um caminho que você não quer seguir.
Ou seja, quando você é imaturo, você tem medo. Por isso você escolhe seus caminhos. Quando você é imaturo, você duvida. Quando você é imaturo, você se desanima. Quando você é imaturo, você tem medo da renúncia, medo da cruz. E foi isso que aconteceu com você, Pedro. Você ficou com medo. Você era meu amigo. E você viu a coisa apertando para o meu lado, e você ficou com medo de ter o mesmo final que eu tive. Mas isso por conta da sua imaturidade. Na nossa imaturidade, nós tropeçamos, nós nos desanimamos. Na nossa imaturidade, nós temos um pensamento muito pequeno acerca das coisas. Mas Pedro, fica tranquilo. Por quê? Porque há um processo na sua vida. Eu não te vejo a partir da tua falha. Eu te vejo a partir daquilo que eu estou construindo na tua vida. Você não sabe o que eu vou fazer, mas eu sei o que eu vou fazer na tua vida. Você não vai ser o Pedro que sempre vai me negar. Não, chegará um dia, Pedro, que você vai ser um gigante na tua fé. Você será um gigante no caráter cristão. Pedro, chegará um dia em que a cruz vai se apresentar para você de novo, e você não terá mais medo. Por quê? Porque não será mais o Pedro imaturo, inconstante. O Pedro de amanhã será um Pedro vigoroso na fé. Será um Pedro extremamente maduro. Para isso, você precisa só de uma coisa. Quais são as últimas palavras que ele fala no final do versículo? Segue-me, 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 segue-me. Sabe o que aconteceu com Pedro? Presta bastante atenção. Quando Pedro pecou, quando ele negou a Jesus, Pedro interrompeu um processo de crescimento e de amadurecimento. E é isso que acontece com muita gente. Quando alguém tropeça, quando alguém cai, ele é enganado pelo diabo. O diabo vem e começa a bombardear na cabeça dele, dizendo: está vendo? Você não é crente nada. Olha como você voltou a beber. Olha como você voltou a se drogar. Olha como você voltou a se prostituir. E então o diabo lança um bombardeio na mente dessa pessoa. Para quê, queridos? Para interromper um processo de amadurecimento, um processo de crescimento. E esse processo, ele se desencadeia por intermédio da culpa. A culpa se instaura, e essa pessoa então é como se ela fincasse uma estaca ou uma lápide, dizendo: aqui jaz o ministério, e aí a pessoa fala o seu nome, aqui jaz o meu ministério de pai, o meu ministério de marido, o meu ministério de pastor, a minha carreira cristã. Acabou aqui. Porque aqui eu pequei, aqui eu morri. Aqui eu neguei alguém, aqui eu traí alguém, então aqui eu morri. E pronto, interrompe um processo. O que Pedro precisava? Se reconciliar com os processos de Deus em sua vida. Você não chegou lá, nem eu. Por que você parou? Por que você fincou uma estaca? Ou por que você construiu uma lápide e escreveu: parou, até onde eu podia chegar, cheguei aqui, e aqui eu parei, e aqui eu morri. Por que você fez isso? Você interrompeu um processo. Você interrompeu um processo de crescimento. E o que Jesus vem fazer? Vem dizer para Pedro o seguinte: Pedro, você está decepcionado com você mesmo, mas eu não estou decepcionado com você. O que aconteceu com você foi isso. Você, quando é mais moço, quando você é imaturo, você escolhe os seus caminhos. E foi isso que aconteceu. Você não estava pronto para a cruz, você fugiu dela. Mas isso para você foi o fim, para mim não. Eu tenho condições, Pedro, de retomar na sua vida o processo que você interrompeu. Para isso, eu só te peço uma coisa: segue-me. Segue-me. Me acompanha.
Vem comigo. Vem comigo. Você vai passar por cura. Você vai aprender a se perdoar. Você vai aprender a ser mais forte. Você não vai mais ter medo da espada. Você não vai mais ficar cortando a orelha de ninguém. É um processo. Por que cortou lá no Getsemane? Porque você escolhe o seu caminho. Porque você é dono do seu nariz. Você escolhe a roupa que você quer. Mas quando você se torna mais maduro, você estende as mãos e deixa que outro te cinja. Você deixa que uma outra pessoa te ensine. É isso que ele está querendo dizer. Mas quando você vive no ímpeto da tua juventude, você não ouve ninguém. Não ouve pai, não ouve mãe, não ouve pastor, não ouve discipulador, não ouve ninguém. Por quê? Porque você escolhe o seu caminho, você faz o que você quer, você entra pelas portas que você decidiu e você acha que está certo, mas essas decisões são oriundas da tua imaturidade. Quando você continua na fé e na palavra, então você vai ouvir a voz de um pastor, você vai ouvir a voz de uma pessoa mais experiente, que está vendo as coisas não a partir do lugar onde você está, mas de um lugar muito mais amplo. Então você vai ouvir alguém que pode te ensinar, ou que pode mostrar um caminho melhor do que o caminho que você consegue enxergar agora. Mas para isso, você precisa se reconciliar com os processos. O Getsemane não é o final do processo de Pedro. Lá no Getsemane, Pedro, você é um cortador de orelha. Ao pé da cruz, você é um negador. Mas isto não será a sua história. Segue-me. Segue-me. Liberte-se da orelha que você cortou. Liberte-se da pessoa a quem você negou. Liberte-se. Vai caminhando. Deixa a palavra entrar no seu coração. E você vai perceber que o homem daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai olhar para trás e dizer: gente, por que eu cortei a orelha de Malco? Hoje não faria mais o mesmo. Porque eu neguei a Jesus, hoje não faço mais isso. Por quê? Porque você amadureceu. Mas se você interrompe o processo, quando você corta a orelha, então você finca uma estaca naquele lugar e não cresce nunca mais. Em suma, o que Jesus está querendo dizer a mim e a você: continua andando. Continua andando. Continua. Vai mais um pouco. E se amanhã você errar numa outra área, isso só vai ser um diagnóstico de que aquela área ainda é vulnerável. Mas aos olhos de Jesus não acabou. Se aos olhos de Jesus não acabou, então para mim também não pode ter acabado. Para isso você precisa se reconciliar com os processos de crescimento e de amadurecimento. E para isso você precisa continuar seguindo. Aquilo que você não entende, talvez de uma coisa que a gente prega, ou de um estudo bíblico, ou de uma célula, e ficou confuso, não é motivo para você abandonar, só porque você não entendeu. É motivo de você continuar. Porque aquilo que não está claro hoje, poderá estar amanhã. Nem tudo do Evangelho está claro para mim, que conheci Jesus com 13 anos de idade e hoje tenho 50. E tem coisas que eu leio e leio e leio e parece que está cerrado, selado. Não entendo, não compreendo, não tenho luz, não tenho revelação. Mas eu tenho certeza que aquilo que já me foi revelado já é suficiente para eu guiar um povo, para eu pregar, para eu ensinar. E aquilo no qual eu ainda não cheguei é conversa para amanhã. Estou no processo. Estou no processo. Estou no processo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga para o seu vizinho: você não entende todas as coisas, mas continua caminhando.
Amém? Eu não sei como é que o Corinthians é desclassificado em sua própria casa, nos pênaltis, não consegue passar dos pênaltis. Eu não entendo, Nivaldo, preciso de revelação. Mas eu tenho que continuar caminhando, porque aquilo que não está claro, um dia vai se tornar claro para todos nós. Meu amado, eu quero que você hoje compreenda 3 coisas. Nós precisamos nos reconciliar com a fé, aleluia. Diga, nessa noite, eu estou me reconciliando com a fé. Nessa noite, eu estou me reconciliando com os sonhos. E nessa noite, eu estou me reconciliando com os processos de Deus na minha vida. Aleluia. Quero te convidar a vir aqui à frente. Vamos orar juntos em cima dessas 3 áreas, porque eu sei que o Senhor nos levará a novos patamares, a novos níveis de amadurecimento, de crescimento em Deus. Venha com alegria, sabendo que o Senhor está reconectando-nos. Venha com alegria, sabendo que o Senhor está ligando novamente, restaurando, renovando a nossa fé. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Obrigado, Senhor querido. Obrigado, Senhor querido. Obrigado, Senhor, porque nessa noite temos ouvido a Tua voz. Obrigado, a Deus, porque nessa noite temos recebido da parte do Senhor a oportunidade de sair da nossa cadeira como Maria estava, tão decepcionada, tão frustrada. Não só pelo fato do irmão ter morrido, mas por contemplar-se, olhando para trás, tão devotada, tão fiel, tão espiritual, e parece que nada daquilo valeu a pena. A sua fé ainda era abalável, até que Jesus a chama pelo nome, e quando ela ouviu que o Senhor a chamava, então ela saiu da cadeira. E hoje, ó Deus, eu estou orando para que as pessoas possam sair de suas cadeiras. Estou orando agora, Pai, em nome de Jesus, para que as pessoas possam ouvir o chamado da fé, para que possam sair da sua letargia, da sua decepção, da sua frustração pessoal, familiar, para ouvir o chamado do Senhor. Jesus está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje. Ele está chamando aquele que teve o seu sonho, interrompido, que teve o seu sonho ultrajado, violado, invadido. Ele está te chamando também. Ele é poderoso para devolver, para restituir a nossa orelha direita, para nos devolver o futuro, para nos devolver os sonhos. Ele está aqui hoje para fazer de novo, para colar de novo. Ele está hoje aqui disposto a fazer isso por você e fazer isso por mim. Em nome de Jesus. E se nessa caminhada você fracassou na sua fé, você tomou uma decisão errada, você fez alguma coisa da qual você realmente se envergonha, como Pedro estava envergonhado, Jesus vem para você hoje, não para te apontar o dedo acusador e dizer: olha, estou decepcionado com você porque você me negou, estou decepcionado com você porque você tomou essa decisão. Jesus não vem para fazer isso. Jesus vem para nos explicar. Ele vem hoje para trazer com clareza o motivo da nossa negação ou do nosso tropeço, a nossa imaturidade, a nossa meninice, a nossa dificuldade de agir de uma forma corajosa por falta de maturidade, por falta de vigor, por falta de entendimento de uma maior revelação de Deus no nosso coração. Quando você se torna mais velho, mais maduro, mais experiente,
Então você não vai ter mais medo, o medo que te assombrou na fase da sua juventude ou na fase da sua meninice. Você vai ser corajoso, você vai ser mais forte, você não vai sucumbir mais diante das crises. O Senhor vai te tomar pela mão, mas é um processo. A cada dia Ele acrescenta um tijolinho. A cada pregação você se torna mais forte. A cada estudo você se torna mais forte. Segue-me. É o que Jesus está dizendo. Segue-me. Continua. Segue-me. Segue-me. A jornada não acabou ainda. Aleluia. Levante a sua mão nessa hora. Nós vamos orar. E eu tenho certeza de que o Senhor vai religar, vai reconectar os cabos que estão soltos, as cordas, as linhas que foram rompidas. Eu creio que o Senhor Jesus, que coloca a orelha do lugar de volta, o Senhor Jesus que manda chamar Maria, e o Senhor Jesus que vem falar com Pedro para reconectar, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje por amor a mim, por amor a você. Pai, eu clamo agora em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está fazendo algo de tremendo na vida de cada pessoa aqui, seja qual for a área, ou talvez nas 3 áreas, que nós necessitemos de uma intervenção do Senhor para a reconexão da nossa fé, dos nossos sonhos, dos processos do Senhor na nossa vida. Nós aceitamos o Teu toque, nós aceitamos que o sangue de Cristo Jesus seja aplicado novamente em nossas vidas, ó Pai. Uma coisa nós não queremos ficar sentadas como Maria ficou, não queremos ficar sem a nossa orelha, sem o nosso ministério e sem os nossos sonhos, não queremos. E não queremos, Senhor, voltar a pescar peixe diante de um chamado mais sublime, que é de pescar homens, como Pedro havia sido chamado, mas que por conta da sua decepção voltou a pescar, voltou à velha vida. Quantas pessoas estão voltando à velha vida porque se decepcionaram com o caminho cristão, se decepcionaram com a instituição, se decepcionaram com a liderança, se decepcionaram com estruturas, porque a sua fé estava num nível e estava num patamar onde a fé podia ser tocada, onde a fé podia ser ferida. Mas hoje, Senhor, toca a nossa fé, para que a nossa fé se eleve a um patamar onde ninguém pode tocar, nem circunstância, nem homem, nem coisas boas, nem coisas más, nem acidentes, nem boa notícia, nem má notícia. Não, ó Deus, a nossa fé é elevada a um nível sobrenatural, onde a nossa fé se torna indestrutível, porque somos indestrutíveis em Ti, Senhor. Oh Deus, obrigado, obrigado, ó Deus, que isto venha não só para a nossa mente, mas para o nosso espírito, para o nosso entendimento, que fique gravado, selado no nosso espírito, que nunca mais nos esqueçamos das verdades de reconciliação ministrados ao nosso coração nessa noite, e que isso faça toda a diferença para nos tirar da cadeira de Maria, da dor de uma orelha partida de Malco, e da frustração de um homem que volta a pescar, volta à velha vida, porque acha que não é mais capaz de continuar no barco do Senhor, no barco da fé, no barco do ministério, onde se torna ganhador de almas, ganhador de homens, ganhador de vidas. Jesus, só o Senhor para promover as reconciliações necessárias nessa noite. E eu sou o primeiro a ser reconciliado na fé, eu sou o primeiro a ser reconciliado nos sonhos, eu sou o primeiro a ser reconciliado ao chamado, à vocação. Não importa o meu ontem, não importa nada, nem instituição, nem estrutura, nem pessoas, nada disso, nada disso. É o Senhor quem me chama, é o Senhor que me vocaciona, é o Senhor quem toca a minha orelha, é o Senhor que me tira da cadeira, é o Senhor que me devolve as redes,
as redes que são lançadas ao mar das multidões, onde as pessoas estão perdidas. É o Senhor que me chama, é o Senhor que me capacita, é o Senhor que me devolve, é o Senhor que me chama, que me vocaciona novamente. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Faz isso na vida do meu irmão, faz isso na vida da minha irmã, faz isso na vida de cada família aqui representada, faz isso na vida do jovem, do adolescente, da criança, do ancião, porque na velhice, até na velhice, darão frutos, porque eles foram plantados na casa do Senhor, e até na velhice darão frutos. Graças a Deus. Dá, Senhor, a condição para cada um aqui continuar na carreira cristã, seguindo Jesus, seguindo Jesus. Repita após mim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, pela primeira vez, ou novamente, eu quero fazer do Senhor, meu Senhor e meu Salvador pessoal. Estou arrependido dos meus pecados. Estou arrependido de ter ficado na cadeira, mesmo sabendo que era o Senhor que estava chegando. Eu me arrependo de ter colocado a culpa em Pedro, por ter cortado a minha orelha, e de não ter corrido aos teus pés para curar a minha orelha mais rapidamente. Perdoa, Senhor. Quando eu quis voltar para a velha vida, diante de uma proposta tão fenomenal, que é o teu chamado para a minha vida. Pela primeira vez, ou novamente, lava-me com o sangue de Jesus, que faz com que o meu passado fique para trás, porque a partir de hoje eu quero uma nova vida, eu quero um novo ministério, eu quero ter uma nova atitude diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Vamos aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. Mais forte esse aplauso. Senhor, obrigado pela reconciliação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Agora sim, queridos, se nós somos reconciliados novamente, então agora podemos ser instrumentos de reconciliação para outros. Porque o mundo perdido vai olhar para nós e vai olhar quem? Não mais uma pessoa amargurada, não mais uma pessoa que joga a culpa em Pedro por ter cortado a orelha. Não, alguém reconciliado com Jesus, alguém que saiu da cadeira, alguém que larga a rede dos peixes para servir ao Senhor. Fomos reconciliados. Então seja uma bênção para as pessoas, seja uma bênção para as pessoas que trabalham com você no seu setor de trabalho, seja uma bênção na sua célula, seja alguém que convida pessoas para ouvir a palavra de Deus, seja um embaixador do reino no lugar onde você foi plantado, em nome de Jesus. E exerça o seu ministério com alegria, exerça o seu ministério com coragem, com autoridade, porque o Senhor lhe confiou o ministério da reconciliação. Mais uma vez vamos aplaudir o Senhor, porque você é um embaixador de Cristo. Aleluia.